E aí passou uns 15 dias, ele me viu online, num chat ali, como se fosse sei lá, o WhatsApp da época, enfim, sei lá, Uhum. uma rede social. Ele me achou ali online e começou a puxar papo comigo, porque acho que ele viu que eu realmente não ia Sim. voltar. Então ele pescou, eu dei trela. Ah, então, veja bem, a gente precisa conversar. Mas esse precisamos conversar foi mais da minha parte do que dele, assim, Sim. sabe? Porque eu achava o cúmulo do absurdo ter sido um motivo tão fútil, tão pequeno, tão pífio, e ter ficado 15 dias, a pessoa em nenhum momento, quando baixasse a poeira, por mais explosivo que fosse, a pessoa não baixar a poeira e falar assim, não, vamos conversar, desculpa, explodir. Não. Então, assim, se manteve na postura, Uhum. né? E eu queria o relacionamento de novo, estava ali, carente, gostando, queria me casar. Então, fui cedendo aquela conversa toda. E ele, numa sacada, virou para mim e falou assim: não, nós vamos nos casar. Você quer casar comigo? Meu Deus. É, mas não foi nada romântico. Eu falo, Sim, gente, sim. onde que eu tava com a cabeça de aceitar tanta migalha, né? Porque toda mulher sonha ser pedida em Sim. casamento. Não, gente, ele escreveu uma frase e eu, para não estar sozinha e para estar com aquele homem que eu achava que era de Deus para mim, eu aceitei. Falei, não, mas você minimamente vai vir conversar com meu pai, você vai vir aqui em casa conversar. Não é assim. Uhum. E meu pai tinha falado comigo um pouquinho antes. Meu pai nem sabia muito que a gente já estava. Eu falo do meu pai porque minha mãe e minha irmã já tinham falado horrores para mim. A gente sempre teve um relacionamento muito próximo, né? Minha Uhum. família O é cuidado, né? exato, e minha Sim, família é sim. muito unida até hoje. Então nós somos assim muito, eu falo que é muito estruturado mesmo, Sim. graças a Deus. E minha família cansou de me alertar sobre isso. E meu pai falou assim, foi até um pouco antes de deles fazerem uma viagem, eu fiquei por causa de trabalho, faculdade. Uhum. Meu pai falou assim, filha, não volta com ele. Porque eu já tinha falado que eu queria voltar e meu pai falou assim, não volta com ele. E meu pai foi muito certeiro. Ele falou assim, eu não dou 2 anos. Esse moço vai estar batendo em você. Esse homem vai bater em você, porque para ter um descontrole dessa forma, por um motivo desse, imagina quando vocês tiverem um motivo real Sim, dentro de um casamento. Ele sim. falou assim, eu não dou, ele falou, eu não dou 2 anos de casado. E meu pai ainda foi muito longe, porque não deu realmente 2 anos de casado. Deu menos. Muito menos. Sim. Eu sei que nós continuamos ali. Ele foi em casa, me pediu em casamento. Imagina, eu fico lembrando da cena, meu pai, minha mãe, vendo tudo aquilo, tentando respeitar ao máximo. Sim, Ele sempre sim. foi muito bem tratado em casa, mas ninguém estava feliz, porque estava nítido aonde eu estava entrando. Uhum. E não foi falta de alerta, porque, a- assim, as circunstâncias estavam girando em torno. Deus começou a dar sinais. Em nenhum momento eu, no meu particular, eu desci o joelho de falar, Senhor, o Senhor está nisso. Então, eu falo que era uma época que muitos cristãos estão envolvidos hoje, que é depender da oração do outro irmão, a oração do pastor, a Uhum. revelação da missionária, É, né? é. E muitas pessoas esperam que Deus dê um sinal de sim ou que não, Sim. né? Aquela luz que vai piscar, É. aquele sinal, né? Só falta Deus descer, né? E E Deus fazer por ele mesmo. praticamente Já. desceu para me alertar. Então eu falo que Sim, o que eu vivi foi fruto de desobediência pura, sim, porque sim. Deus me alertou e dali para frente Deus começou a me trazer muito mais sinais claros que eu ignorei Uhum. completamente todos eles por imaturidade, por falta de envolvimento mesmo com o Senhor, por falta de crescimento espiritual, né? E até como é que fala, gente? Ó, falhou Você agora. não orava, não pedia a Deus, não, nada assim. Orava, mas era tudo muito superficial. Ah, Eu falo sim, que sim. assim, hoje eu posso dizer que eu tenho intimidade com o Espírito Uhum. Santo. Mas na época Deus já falava comigo, Deus já tinha me dado palavra
de que eu ia pregar o evangelho, sobre Sim. missões, de que tinha um ministério para mim, isso era muito forte. Uhum. Mas eu mesma desenvolver uma rotina de oração, de ouvir a voz do Senhor, isso não acontecia comigo. Então, eu era aquela cristã que não saiu dos caminhos do Senhor, ia para a igreja 1, 2 vezes na semana, mas era tudo muito superficial, minha com o Espírito Santo, Sim. né? Então, assim, ouvia a palavra, ouvia tudo que o Senhor tinha para me dizer, revelação, profecia sobre o meu chamado, mas eu mesma não tinha, né? Então, assim, eu passei por muito tempo sendo dominada por emoções e não pelo Espírito, Sim. que é, acho que, o erro da maioria das pessoas, né? Ser governada Sim. pelas próprias emoções. Então, eu olho para trás, eu falo, Senhor, assim, o Senhor escancarava para mim, né? Porque essas bandeiras, e não parou por aí. A gente tinha muita briga. Então, era briga para onde ia morar, era briga do que ia casar. A gente tinha muita discussão no namoro. Sim. Não tinha agressão, não tinha xingamentos, mas era muita discussão. Sim. E só não era pior porque eu não peitava e porque eu também não estava casada, Uhum. né? Então, na minha percepção, com a ex-namorada, é porque ela também não aceitava e ela acabava devolvendo muito, Sim. né? Então, aí a coisa perdia muito o controle. Ele não estava no controle, né? Acho Não. que ele queria sempre estar ali no controle, né? Era uma guerra. Na verdade, Sim. passou-se o tempo, essa moça até me procurou, eu tentei não ter muito contato, estava Sim, muito sim. ferida na época do divórcio, mas depois a gente foi descobrindo que, assim, ela depois falou para mim, olha, queria te pedir perdão, quando você começou a namorar com ele, ela fez um inferno. Meu Ela fez um inferno porque ela também tinha dependência emocional Deus. dele. Sim. Então, ela sofreu muito e aí ela difamou nas redes sociais, mas ela falava meio que a verdade de uma forma muito doentia, Uhum. porque ela também precisava de ajuda, ela também Sim. precisava de cura, ela precisava conhecer Jesus. Ela se converteu depois, então quando ela se converteu, ela me procurou, me pediu perdão, ela falou: "Olha, eu difamei muito você. Eu queria conversar com você". E eu acabei nunca dando essa abertura para ela, né? Sim, sim. Mas eu sei que, passado o tempo, eu comecei a ver que, coitada, ela não era maluca, ela não era Você era louca, uma vítima, ela né? era uma vítima, né? Eu não passava por tudo isso no namoro, porque eu, né, era mais submissa sim. ali, mais calada, eu não batia tanto de frente, eu não tinha essa estrutura familiar do palavrão, das agressões, então eu não tinha esse comportamento, Sim. apesar de ser explosiva dentro de casa, uma adolescente ali meio, às vezes, respondona, não tinha esse hábito dentro de casa. Então, eu nunca tive essa resposta a tudo aquilo que ele me fazia, né? Não na mesma moeda, Sim. né? De xingar, devolver, palavrão. Isso nunca foi hábito dentro da minha casa. Mas até que o tempo foi passando, eu pedia oração, sabe aquela coisa? Pede oração, ai, Deus, abençoa, abençoa o casamento, abençoa os planos, e dentro da vontade permissiva do Senhor, o Senhor ia abençoando, mas os sinais estavam claros, né? Ele sempre teve uma situação difícil com uma das irmãs, então quando a gente começou a namorar, ele já não estava nem falando com ela. E a própria família falava que a culpa era dela, porque ele era o caçula, Sim. né? Então, coitada, ela que levava toda a culpa. E um dia ela me chamou para conversar. Ela já estava casada também, num relacionamento abusivo ali, conturbado. Então, ela tinha voz de fala para conversar comigo. E ela me chamou um dia, ela falou assim, Thaís... E a gente sempre teve um relacionamento ótimo, assim. Sim. Eu gosto demais, assim, da família dele. E ela me chamou, ela falou assim, eu preciso ter uma conversa com você. E ela falou assim, eu preciso te fazer uma pergunta, vou ser muito direta. Você tem certeza que você vai casar com meu irmão? Aí foi um choque, porque eu falei assim, se eu ouvir da própria irmã, ok, eles estavam sem se falar. E não era falta de eu conversar com ele. Olha, você precisa conversar com ela. Gente, vocês precisam se entender. Né? Eu e a minha irmã, a gente
brigava, coisa de criança, mas assim, nós nunca ficamos sem nos falar. Nunca, nunca. Assim, eu achava isso tudo muito estranho dentro de uma casa, Sim. né? Tanto que meus pais até vieram comigo, né? Nossa família sempre foi assim, né? E ele, não, porque ela não me respeita, porque ela isso, porque ela aquilo. Então, quando ela trouxe essa pergunta para mim, foi muito estranha, muito estranha. E eu falei, meu Deus, a própria irmã falando isso, né? E eu levei realmente para um outro lado, apesar de eu não brigar com ela em absolutamente nada, eu entendi a posição dela. Ela falou, olha, eu sou casada, eu sei o que eu tô te falando, eu sei o que eu tô vivendo. E ela começou a trazer umas situações que eu fiquei muito na dúvida Sim. da gravidade, né? Uhum. E ela falou assim: olha, ele já em surtos aqui em casa, ele já tentou agredir minha mãe. Se não fosse o meu pai intervir, eu acho que ele tinha feito uma besteira. Ele agride, assim, verbalmente as mulheres, ele é muito machista. Então ela começou a trazer uma série de sinais. E eu falava, gente, mas ele não é assim comigo. É aquela velha frase, Uhum, comigo não é sim. assim, comigo não vai ser assim, Isso. né? Ele vai ser diferente. Então, para mim, era aquele amigo que eu tinha há muitos anos, e comigo, por mais que a gente discutisse, ele nunca tinha, exceto aquela vez por telefone, mas foi uma situação que eu encarei como se fosse algo atípico. Depois disso, ele já entrou num outro personagem, achei que estava tudo em ordem. Ele até tentou me pedir ali uma desculpa, mas porque ele precisava ter a vítima de volta, então ele insinuou ali. Então, para mim, era um exagero da parte dela. Eu não vi nem como algo maldoso, nada. E ela falava assim: toma cuidado com ele, né? Com o jeito dele. Eu já escrevi, ela mostrou para mim, ela tinha já escrito uma carta para ele pedindo perdão. E perdão por uma coisa que ela nem tinha Sim. feito. Porque ele tinha brigado com ela, xingado ela de vários nomes. E ela se defendeu dele, impôs respeito. Ela falou: olha, eu pedi perdão porque ele é meu irmão. Ele nunca nem me respondeu. Eu oro, eu peço ao Senhor para Deus fazer uma obra no coração dele. Então, aqui dentro de casa, ele tem um perfil muito parecido com meu pai, calado. Assim, ele trata minha mãe muito mal, ele trata a mim e a minha irmã, né, muito mal. Sim. Ele fala mal de mulheres, ele não ajuda em nada. E eu sou casada, eu sei que isso pode interferir, eu estou passando por coisas. Então, eu entendo, desde o início eu entendi a preocupação dela. Então, mas eu, na minha cabeça, era coisa do inimigo, né? A falta de discernimento espiritual absurda. Para mim era Sim. falta, ai, é o inimigo se levantando, porque ele já está indo na igreja comigo, ele aceitou firmar, ele vinha da presbiteriana, então precisou batizar por imersão na nossa igreja para poder fazer o casamento. No final das contas, Deus só foi aumentando os sinais. Deus ia aumentando, Deus foi levantando missionária, irmã. Deus está falando que não está nisso. E eu, cega, completamente cega, carente, sem discernimento nenhum, olhava tudo aquilo, me pesava o espírito, mas eu não tinha discernimento. E eu prossegui. Então eu falo, foi desobediência, porque não foi falta de aviso da parte do Senhor, Sim, sim. né? E nos casamos. Nos casamos e eu estava feliz, a minha família ok, né? Não era da vontade deles, mas aceitaram, Respeitou, né? respeitaram, assim. A minha família via que tinha alguma coisa esquisita, mas ninguém conseguia mensurar, porque não se falava de relacionamento sim. abusivo, não se usava esse termo, narcisista, enfim. Sim. Então, mas todo mundo percebia, minha irmã principalmente falava, a Tá estranha. Na época era mais difícil, né? Era muito mais difícil. As pessoas saber o que era, né? A gente não conseguia descobrir. Até o meu divórcio, até no divórcio eu não tinha escutado esse termo, né? Sim. E a partir do momento que nos casamos, já começou o inferno. Meu Deus. Já começou o inferno. Você ia falar da sua irmã, né? A minha irmã, assim, ela também via os sinais. Sim. Minha irmã mais nova, eu falo, gente, mais nova e muito mais madura do que eu.
E ela já tentava me alertar também. Ela falava, tá, você tá estranha. Mas o estranho, tanto que passou um tempo, eu perguntei para ela e para minha mãe, até para escrever o livro, que eu tô finalizando, graças a Deus. Eu falava, gente, estranha como? E aí elas falavam assim, a gente não sabe explicar, mas você mudou a sua personalidade. Você mudou o seu jeito de ser. É como se você tivesse perdido o brilho. O seu jeito de ser. Você estava diferente. Então, na verdade, eu estava sendo moldada, né? Porque você vai se diminuindo para caber naquele espaço. Sim. Né? A pessoa sempre te criticando, sempre dizendo que quem você tem que ser e quem você não tem que ser. Né? E seja... Até que ele não falava muito de roupa, de comportamento, mas ele implicava com o meu jeito de falar. Ah, porque você fala muito alto. Ah, porque você sorri assim. Ah, porque você fala com todo mundo. Ah, porque... E eu sempre falava, gente, é o meu jeito de ser. Eu brinco com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu gesticulo. Não, mas você não pode ser assim, né? E me criticando no trabalho. Isso foi quando você estava namorando ainda? Já namorando, já tinha. Muito, mas era muito sutil. Sim. Era tudo muito, assim... quase imperceptível, né? Que a pessoa vai te minando, ele vai te minando. E ele foi me minando por muito tempo. Né? Nós namoramos 4 anos e pouquinho, entre namoro e noivado. Deu uns 4 anos, mais ou menos. Nos casamos. E foi uma rotina complicada, porque a gente morou de aluguel por um período até que o apartamento saísse. E, aliás, a história do apartamento foi uma das questões que eu pedi a oração, porque a gente comprou um apartamento que Deus foi tão misericordioso, providenciou uma casa própria para a gente, enfim, só que ele ficou pronto depois do casamento. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Ah, e não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?